assim, pessoal, como estudar no modo remoto, estudar física no modo remoto, né? Então, assim, ó, eu botei algumas coisinhas aqui para vocês, né, que são dicas, que eu espero que às vezes vocês utilizem dessas dicas, né, que eu acho que vai ajudar bastante. Primeira coisa, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Primeira coisa, estar sempre com um caderno, tá, pessoal? Para fazer as anotações de vocês. É óbvio que vocês não vão ficar copiando tudo que eu colocar aqui nos slides, né, nas apresentações. Mas é importante que vocês tenham para fazer as anotações, para estar ali, às vezes, fazendo as contas junto comigo, tá? Eu vou fazer as contas aqui, às vezes, na mão, tá? No sistema. Então, vocês podem ir acompanhando isso, até para me ajudar, né, com caneta e calculadora também, alguma conta que eu que eu esteja fazendo que não dê certo, né? E vocês fiquem ali participando da aula, se mantenham ativos mesmo que seja uma aula online, tá? Então a ideia é que vocês se preparem como se fosse ir para uma aula presencial mesmo, tá? Aí por isso que eu coloco isso aqui, ó, estar preparado como se estivesse na escola. Tá? E aí aqui algumas dicas minhas, né? Não assistir deitado. Eu sei que alguns de vocês já estão assistindo essa aula deitado e a tendência é que venha o sono e vocês possivelmente durmam em algumas aulas, tá? Então é estar preparado como se estivesse numa aula mesmo, tá? Tomar um banho, tomar um café, sentar numa mesa, pegar o caderno, pegar a calculadora, pegar uma caneta para anotar as coisas e participar como se estivesse numa aula. Se vocês ficarem deitados com fonezinho de ouvido, ouvindo a minha voz, que eu sei que é um pouco grave, vocês vão dormir, tá? Uma voz de tonalidade grave, ela faz dormir, eu tenho certeza disso. Então, vocês estejam preparados como se fossem para uma aula presencial, tá, gente? Tá? É a dica que eu dou. Isso para aproveitar as aulas, tá? Após terminar a aula, faça um resumo e tenha todo o conteúdo no caderno. Isso aqui é o basicão, tá? Tenha um conteúdo no caderno. As nossas avaliações, elas não tem outra maneira de fazer, a não ser que seja uma avaliação que vocês consigam consultar, né? Porque é óbvio, vocês vão fazer em casa as avaliações. Mas tenham o conteúdo no caderno até para facilitar você sobre essas coisas, tá, gente? Não deixe para resolver os exercícios de última hora, tá? Não deixem, pessoal, para resolver as atividades. Sei lá, vocês têm que, geralmente vão ter que entregar as atividades segunda-feira, tá? Que é o dia da nossa aula. Então, nas segundas-feiras, vocês não deixem para o domingo para fazer as atividades. Por quê? Se pintar alguma dúvida, possivelmente eu não vou estar online para vocês. Então, é importante então que vocês façam durante a semana, né? E peguem alguns horários que possivelmente esteja disponível até para ajudar vocês, né? Ou os colegas estejam para ajudar vocês. Domingo e sábado não são bons dias, né? Mas obviamente que se eu tiver ali online, vou resolver também, tá? Eu não vou me negar a não atender vocês, mesmo que seja no domingo de noite. Mas não é o mais indicado e isso aí pode acontecer de vocês ficarem sem material para me entregar, tá? Procure a ajuda do professor e dos colegas, tá? A gente não tem a questão presencial, a gente não está se vendo, a gente não tem contato, mas vocês podem me procurar nos ambientes aí que nós temos, o Cigar, e-mail, pode mandar mensagem no WhatsApp, tá? Para tirar dúvidas de exercícios ou relatar algum problema que vocês estão tendo aí com relação à matéria, tá? Ou com relação, inclusive, às aulas. Ah, professor, essa semana, próxima semana, não vou conseguir acessar a internet. Manda uma mensagem, tá? Manda uma mensagem que a gente resolve. Eu vou entender a situação de vocês e a gente vai dar um jeito de fazer essa aula em outro momento ou fazer a avaliação de uma forma diferente, tá? A gente já fez isso no nosso primeiro momento, então eu espero que vocês não deixem de falar comigo, tá? Eu não sou adivinho. Eu não vou ficar. Se algum aluno não me entregar alguma coisa, não me der sinal de vida, eu vou achar que ele largou de mão, que ele está sem acesso, eu vou informar a coordenação, tá, gente? Então não deixe de falar comigo sempre. Seguindo, o que a gente vai ver durante esse período aqui, tá, pessoal? Esse período que vai ser online aqui. A gente vai fazer uma revisãozinha, que vai ser a revisão de hoje. E como é que vai ser essa revisão? Eu vou corrigir a avaliação, tá? Aquela avaliação que vocês fizeram, eu vou corrigir, vou fazer o passo a passo, eu vou mostrar para vocês como é que eu queria que fosse a solução. Vocês já vão entender também que alguns descontos que vocês tiveram foi por não me demonstrar muitas coisas, tá? E aí, a partir da próxima semana, a gente já vai começar a ver isso aqui, ó, troca de calor, tá? Essas palavrinhas difíceis aqui, quantidade de calor, calor específico, capacidade térmica, tá?
Depois nós vamos ver algumas coisas sobre processos de troca de calor, tá? Condução, convecção, irradiação, fluxo de calor. E por final, acredito que nós vamos chegar em dilatação, tá? Então, até dia 25 de setembro, que é quando vai acabar esse próximo período aqui, a ideia é chegar até a dilatação térmica, e dentro desses períodos aí a gente vai fazer algumas coisas, né? A gente vai fazer atividades, aquelas atividades semanais que vocês deverão me entregar, tá? Eu sempre vou deixar alguma coisa para vocês me devolverem. Nós chamamos de devolutivo, né? Então vai ter que ser uma devolutiva. Então, toda semaninha a gente vai ter uma aula, eu vou deixar uma atividade, porque eu sei que física vocês precisam treinar. Se vocês não treinarem, vocês não vão aprender, tá? Então vai ter sempre um exercício que vocês vão fazer, às vezes é coisa simples, tá? Porque eu sei que o volume de material que vocês têm também é grande. Esses exercícios sempre valem alguma coisa, tá? Às vezes vai valer uma presença, às vezes vai valer uma nota, tá? Então é importante que vocês tenham sempre isso em dia. E no caderno, tá? No caderno, todas essas soluções aí que vocês forem fazer. E não se esqueçam de tirar as dúvidas também. Beleza? Tem uma recuperação que eu estou devendo para vocês, tá? Essa recuperação ela vai ser feita ainda com aqueles alunos que ficaram com nota abaixo de 7, tá? Aqueles alunos que ficaram com nota abaixo de 7 lá na primeira nota do SIGA, tá? Vai poder fazer, então, uma recuperação. Essa recuperação vai ser sobre conteúdo passado, né? Hidrostática e temperatura. Ela vai acrescentar 3 pontos da nota que vocês já têm, tá? Se estiver tudo correto, tudo certo, né? Então, vai ser uma atividade de recuperação, nós chamamos de recuperação paralela, tá? Que vai ainda ter uma data. Então, esses alunos que ficaram com nota abaixo, com média abaixo, tá? Poderão recuperar. Eu vou informar esses alunos, tá? Vai ter um dia aí para a gente fazer esse questionário. Beleza? Se vocês... Eu não sei como é que tá o sistema aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês abram o microfone e me avisem. No chat eu não vou conseguir ler agora, tá? Bom, beleza, pessoal. Teoricamente, esse semestre aqui a gente já fez aqui a primeira nota, né? Já temos a nota. Tem a recuperação que a gente tem a ver ainda. Nós teríamos mais umas 2 notas para trabalhar. Eu ainda não sei como é que vai ser isso aqui, se eu vou conseguir fazer 2 avaliações até o final de setembro, tá? Mas uma avaliação certamente nós teremos. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês sobre uma coisa, né? A apresentação de experimento que a gente sempre faz, todo final de semestre a gente tem uma apresentação de experimento, né? A gente vai fazer também. A gente vai fazer uma apresentação de experimento, só que vai ser de uma forma um pouquinho diferente, tá? Como é que vai ser a apresentação desse experimento, tá? Então, vocês vão fazer algum experimento sobre conceitos de termologia, tá? Estudados até agora, calor, temperatura, dilatação, equilíbrio térmico, já falei, escalas termométricas, hidrostática, tá? Tudo, eu não botei aqui hidrostática, mas hidrostática também cabe. Vocês vão fazer, então, um experimento, vão escolher um experimento. Na verdade, vocês não vão escolher, eu vou delimitar um assunto para vocês, né? Fulaninho e fulaninha vão fazer sobre dilatação térmica, tá? Bom, aí vocês vão bolar um experimento sobre dilatação térmica e vão fazer o quê? Vamos elaborar um vídeo de apresentação, com duração de até 5 minutos. Isso aí vai valer uma nota para vocês, aquela nota gordinha, né? No final do semestre, que é sempre com trabalho, vai ser feita dessa forma aí, tá? Então vai ser um vídeo de apresentação do experimento, tá? Então, o que tem que ter nesse vídeo? No vídeo tem que ter os conceitos físicos envolvidos, tem que ter o material utilizado na construção do experimento, vocês vão ter que relatar, professor, usamos PVC, usamos sal, usamos água, usamos não sei o que, usamos seringa, tá? Tem que relatar e mostrar o funcionamento do experimento, tá? Mas eu quero, assim, pessoal, que vocês façam vídeos bem editados, gravados, tá? Vocês não precisam se reunir para fazer esse experimento. Cada um pode fazer uma parte do vídeo. O fulaninho vai fazer a parte teórica, ele vai explicar o que vai ser feito, né? Então, ele vai lá e grava essa parte. Vai ter um outro colega de vocês que vai fazer a montagem e demonstração. Vai ter outro colega que vai fazer uma outra parte, e assim por diante, tá? Vocês não precisam se reunir para fazer esse experimento, tá? Eu quero que ele seja, inclusive, que vocês consigam editar essas coisas, que vocês usem em questões de edição de vídeo
né, para fazer essa apresentação desse experimento. Eu quero que vocês sejam divertidos e criativos, tá? Mas não sejam desrespeitosos, tá? Não é para ficar fazendo esculacho no vídeo. Tá? É um vídeo que vale nota. Ele pode ser um vídeo divertido, pode ter uma historinha, pode, tá? Mas é um vídeo que tem que ser experimento de física, tá? Tem que ter ali o experimento do assunto que eu vou delimitar para vocês. E vocês montem, mostrem, falem, façam uma historinha, etc. com vocês, tá? Beleza? Tem que focar na física, pessoal, na física, no experimento que vocês vão fazer. E aí, como eu disse aqui, os temas serão sorteados, né, para uma data específica. E ele, a princípio, tá? A princípio, isso aqui pode mudar, porque eu não sei como é que vai, se vai ter uma terceira nota, tá? Só por isso. Mas ele vai valer bastante. Vai valer bastante. Então, assim, ó, vai valer uns 4 pontos na nota de vocês, esse videozinho, e aí eu quero todas essas coisinhas aqui que eu sublinhei, tá? Criatividade, a física, tá? A apresentação do experimento, o experimento construído por vocês, e tem muita coisa, tá? Tem muita coisa. Esse semestre vocês não vão morrer de fome em termos de experimento. Porque hidrostática, termologia, escalas termométricas, tem muito material de experimento para vocês fazerem, tá? Alguma dúvida aqui? Não? Já sabe, né? Pode abrir o microfone e falar. Não? Então, vou seguir aqui. Espero que vocês não estejam dormindo, tá? Bom, pessoal, aqui, então, eu vou começar a correção da nossa aula, tá? E essa correção aqui, ela já vai valer como a nossa revisão do nosso conteúdo. Muitos conceitos que a gente já usou no primeiro semestre, a gente vai usar novamente. Vai aparecer no cálculo de volume, densidade, pressão, tudo isso vai continuar aparecendo para a gente, tá? Agora, nessa primeira parte de termologia, vai ser mais focada em temperatura e calor, tá? Mas esses conceitos que a gente está vendo, que a gente estudou aqui em hidrostática, eles vão voltar para a gente quando nós estivermos estudando gases ideais e estivermos estudando termodinâmica, tá? Então, é importante que vocês observem os erros que vocês cometeram, de repente, nesses exercícios da nossa avaliação, para entender e tirar as dúvidas, tá, pessoal? Bom, esse exercício aqui, ó, que era um dos exercícios da atividade de vocês. Diz assim, ó, um jogo de hóquei popularmente chamado, praticado nos Estados Unidos e no Canadá, é um esporte jogado em um ringue de patinação entre 2 equipes e 6 jogadores, onde todos os jogadores e juízes calçam patins sobre o gelo. Os jogadores patinam no gelo e usam tacos para movimentar um disco de borracha vulcanizada, que é esse cara aqui, ó. Esse disquinho aqui. Considere que esse disco tem 76 milímetros de diâmetro e 25 milímetros de altura. Então, 25 aqui, né, de altura e 76 de diâmetro. O que é o diâmetro? Uma extremidade à outra do disco, tá? Isso é diâmetro, beleza? E ainda tem uma massa, né? A massa desse carinha aqui que vale 160 gramas, tá? Então, a partir desses dados aqui, determina a densidade do hóquei e a pressão exercida por esse disco no chão, tá? Na superfície horizontal. Qual é a pressão que ele está exercendo na superfície? Só de ficar parado ali, caído, tá? Essa é a ideia do exercício. Então, como é que a gente vai fazer, pessoal? Primeira coisa, na letra A eu pedi a densidade para vocês, tinha que lembrar a definição de densidade. Densidade, massa sobre volume, tá? Eu peço em quilogramas por metro cúbico. No exercício eu já fazia esse pedido. Então, o que vocês tinham que fazer? Tá? Vocês tinham que calcular o volume, que não era dado, tá? No exercício. E para calcular o volume de um objeto como esse, né? Ele é um objeto circular, né? Mas ele tem uma altura, ele é um cilindro, ele é um cilindrinho pequenininho, né? O que a gente faz? A gente calcula a área dessa região aqui, ó, a área do disco, e multiplica pela altura. Então, é assim que a gente calcularia o volume, tá? Isso aí que a gente tinha feito em alguns outros exercícios já. Então, como é que eu fazia isso? Então, ó, o volume desse disco ele é πr quadrado vezes a altura. Mas qual era o detalhe? O detalhe era o quê? Eu tinha que transformar, né, as unidades físicas aqui, como massa, o diâmetro, né, e a altura,
passar tudo para metro. Por que eu vou passar para metro? Porque a unidade que eu quero é quilograma por metro cúbico, né? Então, aqui, ó, 160 gramas passar para quilogramas. Isso aqui é fácil, acredito que todo mundo sabe, né? Que 1.000 gramas é 1 quilograma. Então, 160 gramas é 0,16. A nossa... aqui é o diâmetro, né? Aqui... O diâmetro é que ficou com um Dzinho também, já estava me confundindo com densidade, tá? Tem que tomar cuidado aqui, ó. Esse aqui é densidade. Isso aqui é o diâmetro. O diâmetro vai servir para quê pra gente? O diâmetro vai servir só para isso aqui, ó. Só para me dar um raio, tá? Então, o diâmetro, ele vai servir para eu obter o valor do raio. E como você sabe, o que é o raio? É metade do diâmetro, certo? Então, se eu tenho 76 milímetros de diâmetro, o meu raio vai ser de 38 milímetros. E esse valor aqui eu vou passar para metros, tá? Não se esqueçam, milímetros, decímetros, tá? Desculpa, milímetros, centímetros, decímetros, metros, tá? Dá para fazer aquele quadrinho que eu sempre faço para vocês para fazer as transformações, tá? Para quem não lembra, né? Ó, é o milímetro aqui, deu. Eu tô escrevendo no mouse, por isso que tá tão horrível, tá? Centímetros. Aí depois vem decímetros, né? E aí vem o metro. Aí vocês fazem aquelas barrinhas, né? E a vírgula, no caso aqui, está no milímetros. Para onde que tem que ir a vírgula? Tem que ir lá no metros. Tá? Aí é o 38 aqui, ó. Lembrando vocês. Eu quero, a vírgula estava aqui em milímetros, tem que passar lá para metros, eu adiciono zeros. Então, por isso que fica 0,038. Tá? Beleza. Então, eu fiz essa transformação, tenho a altura, jogo na fórmula do volume. Tá lá, ó. E o volume dá 113,41. Eu não escuto o que vocês colocaram aí no chat, se alguém puder ler. Alguém está com o volume, o microfone aberto. Não foi colocado nada, professor. Não foi colocado nada? Ah, tá. Então alguém querendo entrar, então. Talvez. Deixa eu ver aqui. Bom, se alguém... então eu vou só ver quem é que está aqui, ó. É o Eduardo. Atrasado, Eduardo. Bom dia. Vamos voltar. Bom, beleza. Então aqui faltou aqui uma última coisinha, né? Que era, bom, as definições de volume, né? O volume, então, a área é πr ao quadrado, a área de uma circunferência, né? Uma área de uma circunferência πr quadrado. E o volume, então, é só pegar essa área e multiplicar pela altura, tá? Aqui eu fico meio fora de ordem. Beleza, pessoal. Calculei o volume aqui, deu este valor aqui, tá? Com este valor do volume e com a massa em quilogramas, tá? Pega o valor da massa, divide pelo volume, eu tenho a minha densidade, certo? E o resultado obtido é 1410,81, tá? Então esse era mais ou menos o resultado que vocês deveriam conseguir. Eu acredito que nessa questão aqui poucos alunos tiveram dificuldade. A maioria foi tranquilo nela, tá? Alguma dúvida? Se você tiver dúvida, abre o microfone. Questãozinha sobre teorema de Stern, tá? Tubo em U aberto, tá? Também muita gente foi tranquilo nessa questão aqui. O que eu notei? Notei muita gente fazendo as coisas muito direto, tá? Quando a gente faz uma atividade, e ela é uma atividade que, inclusive, pô, tem consulta, tá? Vocês precisam ser bem detalhistas no que vocês estão fazendo, tá? Então, muita gente pegou esse exercício para resolver aqui lá do meio do caminho, certo? Já pegou lá embaixo e esqueceu toda a parte inicial para resolver esse exercício. E aí eu dei desconto, tá? Então lembre-se que vocês têm que demonstrar todas as coisas sempre, tá? Bom, enfim. Então olha só, nesse exercício aqui nós temos um tubinho aberto, tá? Contendo água. A água está em verde, tá? Até alguém falou para mim, professor, por que tu colocou água em verde? Porque na verdade, não fui eu que montei esse desenho aqui, tá? E para esse exercício dar certo, a água deveria estar em verde, tá? Só por isso.
e uma substância em azul, tá? Que a gente não conhece. Com as alturas são indicadas na figura, determine a densidade da substância desconhecida em gramas por centímetro cúbico. Pessoal, se eu estou pedindo em gramas por centímetro cúbico, eu não preciso transformar para quilos e não preciso transformar para metros cúbicos. O exercício já está me pedindo uma unidade que já é dada no exercício. Aqui, olha lá, centímetros, e a densidade da água já também é dada em gramas por centímetro cúbico. Bom, beleza. Então, eu não preciso fazer nenhuma transformação de unidade aqui para obter o resultado. Como é que eu faço? Galera, tubinho, duas substâncias, né? A pressão de um lado do tubo tem que ser igual à pressão do outro lado do tubo. Essa é a ideia, tá? Então, ó, pressão no lado esquerdo tem que ser igual à pressão no lado direito, tá? Sei lá, tá. Então, ó, pressão no lado esquerdo igual à pressão no lado direito. Essa é a ideia. Aplicando o teorema de Stevin, é a pressão em líquidos, tá? Se vocês lembrarem como é que é a equação de Stevin é essa aqui, ó, pressão igual a pressão atmosférica mais densidade vezes gravidade vezes a altura que nós estamos dessa substância, tá? Então, esse aqui é o teorema de Stevin. Eu vou usar o teorema de Stevin para calcular a densidade da substância azul, certo? Como eu sei que as duas pressões, os dois lados do tubo tem que ser iguais, como eu botei ali, olha lá, só igualar. Isso aqui foi o que muita gente não fez, tá? Muita gente já partiu e já fez isso aqui, olha, aí nós temos pressão ATM dos dois lados, né? O que vai acontecer? Eu posso cortar muita coisa aqui, ó, a pressão ATM eu posso cortar, a gravidade eu posso cortar aqui também, porque ela vai aparecer dos dois lados, tá? E aí vai restar isso aqui. Aí muita gente já partiu daqui. Tá errado? Não tá errado. Mas faltou me mostrar tudo da onde que veio essas coisas. Porque olha só, pessoal, se eu fecho um dos tubos, se eu botar tampar um dos furos aqui desse tubo aqui, já não dá para usar essa equação aqui. E eu tinha falado isso para vocês durante as aulas, tá? Não sei se vocês lembram. Mas então, por isso que eu queria que mostrassem tudo isso aqui também, tá, gente? Continuando, só substituir. Ó, as alturas são dadas. As alturas são dadas. A densidade do objeto verde aqui é 1. Então, olha lá. E deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar que ficou demais. Aí, tá? Então, olha lá. Substituir os valores. Quem eu quero descobrir? O D1 aqui, que é o D1 onde está esse verdezinho aqui. Onde está o azul, desculpa, gente, tá? Substituir a densidade, substituir a altura. Facinho. Põe a densidade em evidência, passo 3 dividindo, ó, esse 3 vai passar dividindo para cá. Moral da história, com a densidade 0,85 gramas por centímetro cúbico, tá? Se eu quisesse isso aqui em quilograma por metro cúbico, multiplica por 1000. Essa é a ideia. Beleza? Seguindo, princípio de Pascal, tá? Eu não sei o que houve aqui, eu tinha feito que aparecesse as coisas, mas as coisas ficaram travadas aqui no sistema, tudo bem, né? Vamos seguir. Então, esse aqui é o caso do elevador hidráulico, tá? Vocês fizeram bastante exercício com isso aqui também, tá? Era um exercício razoavelmente simples, tá? O que tinha que fazer? O elevador hidráulico é dado como mostra a figura abaixo. Qual deve ser a força aplicada para que seja erguida, né, um objeto de massa de 350 quilos colocado no extremo do elevador? Quero saber como é que eu vou erguer esse negócio aqui, ó. Tá? São dadas que a força em A aqui, em A é 60 centímetros quadrados e em B é 4.200 centímetros quadrados, aqui em B, tá? Pessoal, como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Primeira coisa, né? Básico em física, anotar tudo que o exercício te dá. Então, olha lá como é que eu fiz aqui, ó. No exercício A, no lado a força que eu quero erguer, a força no lado A, aqui, ó, desse lado, o lado pequeno, certo? Que é a força que eu quero descobrir que eu tenho que aplicar para erguer o objeto do outro lado, né?
É isso que o exercício quer saber qual é a força que eu tenho que aplicar aqui para erguer o balãozão lá de 350 quilos, né? Eu tenho a área do lado A, e aí eu vou olhar para o outro lado. No outro lado eu tenho a força, a massa que é me dada, mas eu não tenho a força. Mas a gente sabe que a força que eu vou ter que erguer é igual à força-peso, certo? Lá do primeiro ano que vocês lembram, né? Massa vezes gravidade. Então, a força que eu vou ter que erguer lá, que eu vou ter que gerar lá, tem que ser uma força equivalente, maior ou igual à força-peso do objeto. Então, por isso que eu multipliquei a 350 vezes 10 e dá 3.500 newtons, tá? 3.500 newtons. E a área que é de 4.200 centímetros quadrados. Tá? Ó, 60 centímetros quadrados, etc, etc. Professor, preciso fazer mudança de unidade aqui? Eu recomendaria, né, que muitas vezes vocês façam para deixar as unidades sempre redondinhas, sempre bonitinho, né? Porque aqui eu tenho Newton, e o Newton exige muitas vezes que vocês tenham as coisas em quilogramas, em metros, etc, tá? Mas como no princípio de Pascal, né, eu tenho a equação dela é uma equação de proporcionalidade, certo? Se a minha área aqui tiver em centímetros e aqui tiver em centímetros também, não vai ser um grande problema para nós, tá? Porque os centímetros aqui eles acabaram se cancelando. Então, no caso do princípio de Pascal, certo? Não há necessidade de fazer a mudança de variável de unidade aqui de centímetro para metro, tá? Mas, pessoal, geralmente vocês vão precisar, tá? Então, esse aqui é um caso de como a equação é de proporcionalidade, não há necessidade. Mas em alguns outros casos, pode ser que vocês precisem, tá? Então, por via das dúvidas, não lembra? Forma, o resultado vai ser o mesmo, tá? Beleza? Então, olha só. Montamos as equações aqui, deixa eu ver. Ah, tá aqui. Ó, vou montar, substituindo os valores. 3.500 newtons é a força de FB, 4.200 é a área, 60 é a área e a força aqui. O que eu vou fazer? Multiplica aqui em cruz, né? Como vocês lembram, então 4.200 multiplica por FA, 60 vezes 3.500. Isso aqui que eu fiz aqui, né? Deixa eu ver. Opa. O que acontece, né? Eu já nem passei o 4.200 multiplicando. Eu só passei o 60, porque eu quero descobrir o FA, já vou deixar ele isolado aqui, né? Então, eu passei só esse 60 aqui para cima, multipliquei, que deu 21 vezes 10 na 3, tá? Vocês podem conferir isso na calculadora de vocês. Acredito que não, esse exercício aqui também a maioria acertou, então não há muita necessidade. 21 vezes 10 na 3 divididos por 4.200, que dá os 50 newtons, que é a nossa resposta, tá? Então, esse exercício aqui era simples, tinha só que entender realmente como é que funciona o princípio da máquina do elevador hidráulico, tá? Que é utilizando o princípio de Pascal. Simples, né? Acredito que... Professor, Fale. o resultado nessa questão para mim deu 5 quilogramas. Dá para considerar? É que eu peço a força, né? Qual deve ser a força aplicada? Ó, e 5 quilogramas não é força, 5 quilogramas é massa. Entendeu? Eu, possivelmente, eu devo ter te considerado alguma coisa e ter te descontado nisso. Tá? Beleza. Beleza? Nesta questão, eu me esqueci, não terminei ela ali no 3.500 newtons, não fiz o resto. Tu não fez o resto, tu só calculou a força, tá? Então, sim. Faltou só o princípio de Pascal para aplicar, só isso. Mas vamos embora, gurizada, tá? Ó, tem que cuidar bem o que o exercício pede sempre, ó. Pode sublinhar, montar a casinha, ele pede, nesse caso, a força aplicada. A força que eu vou ter que ir lá, ó, jogar naquele elevador para fazer subir a esferinha de 350 quilos, tá? Essa é a ideia. Mais alguma dúvida nesse exercício? Não? Ó, já estamos no exercício 4, hein? Tava fácil essa avaliação aí. Eu dei 3 horas para vocês fazerem. Vamos de novo, vamos seguir. Essa aqui era o exercício, eu acho que um pouco... De repente, deixa eu ver, eu vou olhar para o outro aqui. Não vou olhar aí. Mas eu acho que esse aqui é um dos exercícios mais complicadinhos dessa prova. Outro exercício é de temperatura, né?
Então, olha só. Por quê? Fiquei branco agora aqui. Como é que eu mudo? Aí, beleza. Agora sim. Pessoal, então olha só. Nesse exercício aqui é sobre o princípio de Arquimedes, tá? Como é que a gente vai resolver esse exercício aqui? Essa é a ideia do empuxo, tá? Vocês têm que lembrar as questõezinhas de empuxo para poder resolver esse exercício aqui, tá? Então, vamos lá. Desejando descobrir... Agora apareceu um monte de propaganda aqui. Desejando descobrir... Eu fiquei de cabeça para baixo, não acredito nisso. Deixa eu fechar aqui, gente. Aí que deu problemas técnicos aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui a minha cara. Pronto, voltei. Agora sim. Vamos ver se vai se sustentar assim. Bom, voltando aqui, gente, para nossa aula. Vocês estão vendo a apresentação ainda aí? Sim. Beleza, show. Vamos lá. Então, nesse aqui do princípio de Arquimedes, tá? Desejando descobrir o valor do volume de um objeto, ele quer saber o volume desse objeto aqui. Qual é o volume dele, tá? Essa é a ideia do exercício. Um aluno do IFAR prepara uma experiência baseada no princípio de Arquimedes. O experimento consiste em usar um dinamômetro. O dinamômetro é esse equipamento aqui. O que o dinamômetro faz? Ele mede força, certo? Aí tem uma molinha lá, conforme essa mola se distende, tu tem uma ideia de quanto de força aquela mola está fazendo, tá? Para medir a força, peso nas duas seguintes situações diferentes, tá? Na primeira, ele mede o dinamômetro dessa forma aqui, certo? Sem líquido nenhum. E ele encontra um valor de 600 newtons, tá? Tá ali, ó. A força na primeira situação, 600 newtons. O objeto é mergulhado completamente dentro de um óleo comum e o dinamômetro passa a marcar um valor de 200 newtons. Ou seja, o que aconteceu ali, gente? Ao mergulhar o objeto dentro do líquido, apareceu uma força de empuxo, no sentido contrário. Essa força de empuxo, né, foi a força que fez com que diminuísse a força que o dinamômetro tem que fazer para sustentar o objeto, certo? Então, essa é a ideia do exercício. É tu olhar essas duas situações aqui e entender qual é a força de empuxo que aparece aqui, tá? Por quê? Para descobrir o volume do objeto, eu posso usar a equação do empuxo para fazer isso, tá? Nesse caso aqui, olha só, a densidade vale 0,93, que é dado no exercício, tá? Mas, nesse exercício, eu preciso usar as unidades padrão, tá? Então, é por isso que eu já multiplico aqui, ó, a densidade por 1000. Opa, agora deu problema aqui. Zerinho, 1000. Tá? Isso aqui vai melhorar, tá, gente? Vezes 1000, vou acostumar a usar isso aqui. Então, se eu multiplicar a densidade que está em gramas por centímetro cúbico, multiplicá-la por 1000, isso aqui vai dar 930 quilogramas por metro cúbico, que é a unidade padrão. Com a unidade padrão, eu posso correlacionar ela com Newton, porque Newton está envolvido aqui também em quilogramas, metro, etc. Né? Então, nesse exercício, vocês deveriam ter tomado cuidado nisso aqui, de transformar a densidade. Eu vi que muita gente errou nisso, porque usou 0,93, tá? Daí, pessoal, como é que eu faço? Usar a equação do empuxo. A equação do empuxo é densidade, gravidade, vezes volume do líquido deslocado. Como o objeto está totalmente dentro do líquido, qual é o volume de líquido que foi deslocado com esse objeto entrou? É o próprio volume dele, né? Se ele entrou inteiro dentro do líquido, ele deslocou todo um volume de líquido do tamanho dele, certo? Então, nesse exercício aqui, quando eu falo em volume de líquido deslocado, o volume de líquido deslocado é todo o volume do objeto, porque ele está totalmente imerso, tá? Beleza? Pensando nisso, eu vou analisar um empuxo. O que vai ser o empuxo? A força que o dinamômetro faz sem líquido nenhum,
menos a força que o dinamômetro faz quando tem líquido. Fazendo essa continha simples, eu observo que o empuxo vale 400 newtons, tá? Se o empuxo vale 400 newtons, pessoal, e eu quero descobrir o volume de líquido deslocado, é só aplicar a equação de Arquimedes. Olha lá. Vou substituir os valores na equação do empuxo. O empuxo vale quanto? 400. A densidade vale quanto? Né? Aqui eu escrevi errado. Tá? Ô, cabeça. 930 aqui, ó. O professor também é. Né? 930 aqui. No final aqui eu já conserto. Tá? 930 vezes 10 vezes o volume de líquido deslocado. 930 vezes 10, 9.300. Tá? E aí, pessoal, eu já faço aquela transformação, como é uma igualdade, tanto faz eu escrever assim ou assim, né? Vocês lembram disso, certo? Esse 9.300 que vai ser, ó, 930 vezes 10, coisa horrorosa. Isso aqui é 9.300, né? Esse 9.300 vezes o volume de líquido deslocado, ele pode passar dividindo aqui, ó. Por isso que fica 400 divididos por 9.300. Essa divisão aqui, depois vocês podem fazer na calculadora, vai dar 0,043 metros cúbicos, que é o volume do cubo. Tá? Entenderam? É isso aqui o exercício. Era para ter feito isso. Tá? Ele não tinha muito segredo, não. Tranquilo, gente? Beleza? Não havendo dúvidas, vamos para o último exercício. Tá? E nos encaminhamos para o final da nossa aula, para a alegria geral de todos, né? Vamos lá. A aula de hoje vai ser, então, apenas isso. Só essa correção. Na semana que vem a gente já vai tacar a ficha. A gente vai começar lá com calor, cálculo da quantidade de calor. Então, é importante que vocês estejam atentos. Acredito que a próxima aula ela vai ser assíncrona, tá? Ou seja, às 8 horas, 8h30, vai ter um vídeo disponível para vocês assistirem e uma atividade, tá? Beleza? Então a gente vai meio que fazer assim, ó, aleatoriamente, uma aula síncrona, uma aula assíncrona, tá? Síncrona é esse live aqui que a gente está fazendo. A assíncrona vai ser uma gravada que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Beleza? Feito isso. Último exercício, escalas termométricas, tá? Um exercício com gráfico. A gente fez isso nas atividades, tá? Muita gente errou esse exercício aqui. Por que que Porque não usou a regrinha de ouro que eu falei para vocês. Qual é a regrinha de ouro? Né? Utilizar aquela definição de construção da equação termométrica. A palavra é um pouquinho difícil, né? Equação termométrica. Mas vamos ver se vocês lembram como é que a gente faz isso. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho uma escala Celsius no eixo horizontal. Eu tenho uma escala X qualquer, arbitrária, né, que nem é falado aqui, no eixo Y. Quais são os valores que eu tenho correlacionados entre essas escalas? Olha só. Quando eu tenho a escala X aqui, no valor mínimo dela, o valor mínimo dela é menos 15. No valor máximo dela, qual que é? 70. Vamos olhar para a escala Celsius agora. Qual é o valor mínimo da escala Celsius no gráfico? Ó, é 0. O menor valor na escala Celsius é 0. Nesse gráfico, tá? E qual é o maior valor da escala Celsius aqui? 200. 200 é o maior valor dela, tá? Como é que eu vou montar a escala termométrica, a equação termométrica? Pegando esses 4 pontos que eu tenho aí. 2 para a escala X, 2 para a escala Celsius. Vamos lá. Ó, como é que é? O valor da temperatura na escala X, essa é a regrinha aquela que está no caderno de vocês, hein? Então, o valor da escala menos o menor valor que ele tem. Menos 15, tá aqui, coloquei. Sobre o maior valor que tem nessa escala menos o menor valor dela. Menos 15, de novo. Que é igual ao valor da escala, da escala termométrica na escala Celsius, menos o menor valor dela. Qual que é o menor valor dela? 0. Sobre
200 menos o menor valor dela, que é 0. Tá? Então, essa é a regra de ouro, pegar 4 pontos de maior valor e de menor valor. Sempre. Tá? Para montar a equação. Aí, aqui é matemática. Fez aqui, obteve essas definições, acabou a física, né? Agora a gente vai resolver um problema matemático. Como é que vai ser, ó? Θx menos 15, θx mais 15. 70 menos 15, 70 mais 15. Que é igual a TC. Os zeros aqui não vão influenciar na gente, tá? O que eu faço? Observando aqui, ó. Somei 70 mais 15, que dá 85, o resto eu não mexi. Tá? Vou fazer passo a passo aqui para vocês, ó. 70 mais 15, 85. Vamos seguindo. Θx mais 15 sobre 85. Aqui eu não mudei nada, não sei porque que eu escrevi isso, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou pegar o 85 e vou passar ele multiplicando lá para cima. Como ele está dividindo desse lado da equação, ele pode passar multiplicando para o outro lado da equação. Tá? Olha lá como é que ficou. θx mais 15, que é igual a 85 vezes Tc sobre 200. Tc é temperatura na escala Celsius. Tá? O que eu posso fazer aqui ainda? Deixar o θx em evidência. E, pessoal, essa aqui é a equação termométrica para a escala X. É isso aqui. Eu não preciso fazer mais nada. Tá? Essa é a equação. Só que o que o exercício está perguntando? Qual é a temperatura em X relativa a 80 graus Celsius? Bom, já cheguei na equação do θx, né? Que é da escala... Ela vai... O que essa equação vai dar? Qualquer valor de temperatura Celsius, eu vou ter uma relativa com essa temperatura X. É isso que essa equação me mostra. Tá? Como é que eu obtive ela? Essa receita de bolo aqui. Que é sempre que a gente vai seguir ela. Tá? Beleza. Substituindo, então, ó, a temperatura em Celsius por 80 graus Celsius. O que vai acontecer? Só substituir na equaçãozinha aqui, ó. Substituir o θc por 80, que é o que ele quer descobrir. Qual é o valor de θx quando tem 80 graus Celsius. O que eu faço? Multiplicação primeiro, tá? Multiplicação e divisão primeiro, depois soma e subtração. Então, eu vou fazer 85 vezes 80 e dividir por 200. Ó, 6.800, a multiplicação de 85 vezes 80, e dividir por 200. Menos tu deixa ali paradinho. Vai fazer só depois de fazer essa divisão aqui. 85 por 200, 34. 34 menos 15, ó, meu gato tá abrindo, tentando abrir a porta lá. 34 menos 15, 19 graus X. Essa é a resposta do exercício. Tá, gente? Complicado? É complicado. Qual é a parte mais complicada desse exercício? Chegar na equação termométrica. Como é que chega na equação termométrica, professor? Receitinha de bolo. Né? Aquela receita lá que eu já passei para vocês nas outras aulas. Se vocês querem relembrar, quem tiver que fazer a recuperação, tá? Tem que relembrar isso aí. Peraí, deixa eu sair da lista. Tem que relembrar isso aí, tá? Beleza? O que falta? Falta a letra B aqui, ó. Qual é a relativa a 80 graus Celsius em Kelvin? Galera, barbada. Celsius e Kelvin a gente já tem uma equação para elas. A gente não precisa construir uma equação. Eu já dei essa equação para vocês. Qual que é? Aqui, deve estar lá no caderno de vocês. Só que no meio do caminho ainda tem a relação com a escala Fahrenheit, né? Mas como eu não estou falando em escala Fahrenheit aqui, eu vou usar só a relação entre Kelvin e Celsius, tá? Beleza? Então, para obter a temperatura na escala Kelvin, é só usar essa equação. O que acontece? Substitui lá por 80 graus na escala Celsius, certo? Deixa aqui, ó, o 5. Como eu tenho 5 dividindo os dois lados da equação, posso cortar, certo? Sobrando quem? Isso aqui, né? Isso aqui a gente sabe resolver, uma equação de primeiro grau mais simples possível, né? Então, qual é o valor da temperatura? Esse menos 273 vai fazer o quê? Vai passar somando no outro lado, resultando nisso aqui, ó. 80 mais 273, temperatura final 353 Kelvin. Essa era a resposta do exercício,
tá? Esse aqui e o exercício de Arquimedes, eu acredito que é um dos exercícios que eu mais tive problemas, que eu mais verifiquei que vocês se complicaram, tá? Para resolver. Mas agora vocês têm esse vídeo aqui, vocês têm também as outras aulas que a gente falou sobre isso. Então, quem precisar revisar isso, revise, tá, gente? Deixa eu sair aqui. Aí, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Beleza, gente? Deixa eu ver que horas são, 9h24, quase 1 hora, tá? Tudo certo. Espero que vocês não estejam dormindo aí, tá? Vocês estão dormindo? Não. Gente, a aula de hoje, então, era isso, tá? Uma boa volta às aulas para nós. Espero que vocês se preparem realmente para o que vai ser um desafio. Espero que vocês tenham maturidade também para estudar, porque muitas das coisas que a gente vai fazer aqui vai ser entre nós, tá? Vai ser entre nós. Vocês vão ter que muitas vezes estudar sozinhos, tá? Então eu espero que vocês tenham maturidade de estudarem em casa, fazendo o resumo de vocês, tá? E tirarem as dúvidas, sempre que possível, tá? Agora eu já estou vendo que vocês estão colocando os nomezinhos, é isso aí mesmo, tá? Coloquem os nomes aí. E por hoje é só, um abraço e até semana que vem, tá? Estamos liberados para o intervalo. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar, tá, gente? Eu vou parar de gravar agora.